Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre como reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Você sabia que nos textos, um mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? Se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico em um seminário na escola, seria da mesma forma que se estivesse apresentando para um colega de sala numa conversa informal? Se você tivesse que descrever um pouco sobre sua personalidade para uma entrevista de emprego, seria da mesma forma caso estivesse descrevendo a um desconhecido? Após pensarmos sobre esses questionamentos, nós podemos perceber que, mesmo a informação a ser passada sendo a mesma, né? Compartilhamento de um assunto polêmico, descrever a personalidade, né? A forma textual de compartilhamento dessa informação, seja no seminário escolar, numa conversa com um colega, numa entrevista de emprego, acontece de maneira diferente. Em outras palavras, devemos entender que na língua portuguesa há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes finalidades, dependendo da intenção dos interlocutores, né? Essa maneira de tratar uma informação também pode ser chamada de intertextualidade, né? Porque nenhum texto é único, né? Os textos, eles são construídos a partir de outros textos anteriores, né? Um exemplo disso são os memes, né? Que são produzidos a partir de um texto primeiro, né? Observem esse exemplo do quadro Mona Lisa, né? Nós temos aí uma pintura e nós temos a propaganda. Observem que os textos, eles conversam, né? A propaganda, né, está fazendo alusão à imagem desse quadro tão famoso de Da Vinci, que é a Mona Lisa, certo? Apesar de terem objetivos diferentes, né? O quadro, né, ele tem a intenção de deleitar, né, de fazer refletir, de aguçar a curiosidade do leitor, espectador. A propaganda, ela quer convencer, persuadir, né, a os espectadores comprarem o produto. Bem, nós destacamos, né, que a leitura e a interpretação demandam ativação de conhecimento prévio, né, adquiridos por meio de outros textos, e requerem uma gama de conhecimentos advindos de leituras de outros textos. Então, é importante que nenhum texto seja tomado isoladamente, né, desvinculado de qualquer outro, né, porque em sua origem, em sua forma, está intrínseca a relação com outros textos, certo? Essa relação, né, é uma forma de diálogo que pode se dar de forma mais implícita ou mais explícita em diversos gêneros textuais e que devem ser contextualizadas de acordo com a realidade, né? O texto, né, o intertexto, esse diálogo entre os textos, serve para ilustrar a importância do conhecimento de mundo e como esse interfere no nível de compreensão do texto. Ao relacionar um texto com outro, nós, leitores, nós entendemos que há aí um diálogo, né, que é uma das formas, uma das estratégias utilizadas para a construção dos mesmos, e que, partindo dela, se viabiliza uma leitura e dela uma produção, significando que um texto nasce de outro texto, né? Observem, né, esse exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos aí um poema, né, a Lira Itabirana, e nós temos um artigo de opinião, impactos ambientais do acidente em Mariana, né? Vamos à leitura do artigo. Principais impactos ambientais. O acidente em Mariana liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama. Apesar de não possuir, segundo a Samarco, nenhum produto que cause intoxicação no homem, esses rejeitos podem devastar grandes ecossistemas. A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento,
que impedirá o desenvolvimento de muitas espécies. Essa pavimentação, no entanto, demorará certo tempo, pois, em virtude da quantidade de rejeitos, especialistas acreditam que a lama demorará anos para secar. Enquanto o solo não seca, também é impossível realizar qualquer construção no local. A cobertura de lama também impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez que é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da composição dos rejeitos, ao passar por um local, afetarão o pH da terra e causarão a desestruturação química do solo. Todos esses fatores levarão à extinção total do ambiente presente antes do acidente. O rompimento da barragem afetou o rio Gualacho, que é afluente do rio Carmo, o qual deságua no rio Doce, um rio que abastece uma grande quantidade de cidades. À medida que a lama atinge os ambientes aquáticos, causa a morte de todos os organismos ali encontrados, como algas e peixes. Após o acidente, vários peixes morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e também em consequência da obstrução das brânquias. O ecossistema aquático desses rios foi completamente afetado e, consequentemente, os moradores que se beneficiavam da pesca. A grande quantidade de lama lançada no ambiente afeta os rios não apenas no que diz respeito à vida aquática. Muitos desses rios sofrerão com assoreamento, mudanças nos cursos, diminuição de profundidade e até mesmo soterramento de nascentes. A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma grande região ao redor desses locais. A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto pelo material. Por fim, espera-se que a lama, ao atingir o mar, afete diretamente a vida marinha na região do Espírito Santo, onde o Rio Doce encontra o oceano. Biólogos temem o efeito dos rejeitos nos recifes de corais de Abrolhos, um local com grande variedade de espécies marinhas. Retirado do Mundo da Educação, né? Vamos agora à leitura do poema, né? Lira Itabirana. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos em berro? Carlos Drummond de Andrade. Vocês perceberam algo em comum nesses textos? No texto 1, né, o acidente em Mariana, em Minas Gerais e seus impactos ambientais. E o texto 2, Lira Itabirana, né, possuem o mesmo tema. Percebam que o primeiro, né, é um artigo de opinião, o segundo é um poema. E, apesar disso, de serem textos com tipologias tão diferentes, eles trabalham o tema, né, de maneira bem parecida, né? Aqui, no caso, né, tratam de questões ambientais, ecológicas, que revelam a preservação ambiental, a preservação da natureza para as futuras gerações, né? O poema com a linguagem mais lírica, né, poética. O artigo de opinião, né, com a linguagem mais objetiva e incisiva, certo? Mas os dois tratam do mesmo tema. Agora, vamos observar, né, como esses outros dois textos podem falar do mesmo tema e ainda dialogar entre si, apesar das diferenças. O texto 1, No Meio do Caminho, né, e o texto 2, Vida de Passarinho, do cartunista Carlos. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Vamos ao poema. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retidas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esses dois textos, né, eles conseguiram abordar o mesmo tema, né? Nós estamos tratando de um poema e uma tira, né? Mas que estratégia foi usada por cada autor para atingir o leitor? Nós sabemos que todo texto tem uma intenção comunicativa, ou seja, um objetivo que pode ser informar, alertar, convencer, divertir, emocionar, provocar uma reflexão, né? A linguagem utilizada
é adequado em função do leitor a que se quer atingir. Quem escreveu o poema? Para quem ele foi escrito e com que objetivo? E quem escreveu o texto 2? Para quem ele foi escrito e qual a intenção comunicativa do autor? Então, todos esses fatores importam no momento que a gente estiver lendo um texto, né, para que a gente consiga compreendê-lo e fazer relações com outros textos, que é o que nós estamos fazendo. O texto 1 e 2 se diferenciam quanto ao público a que se destinam, nível de linguagem, objetivo do tema ou tema abordado. Quanto ao público a que se destina. O tema é o mesmo, né? O nível de linguagem também é o mesmo. E o objetivo do tema também é o mesmo, né? Levar à reflexão. Então, é importante, né, a gente discutir um pouco sobre contexto de produção, circulação e recepção de textos. A compreensão efetiva do contexto de produção, circulação e recepção de textos encontra-se relacionada aos usos que nós fazemos desses textos em seus contextos reais. Então, para assegurar uma melhor aprendizagem, é necessário que os alunos dominem as estruturas textuais, as funções que os textos exercem na sociedade, saibam onde se localiza e onde circula efetivamente cada um deles. Em especial, nós precisamos reconhecer que os sujeitos praticam ação com a linguagem e que essas ações não são neutras, ou seja, entender que gêneros textuais diferentes prestam-se a ações diferentes. Além disso, é preciso que no interior da escola, do mesmo modo, circulem textos diferenciados. Essa circulação refere-se à existência real e significativa dos processos comunicativos nos espaços escolares, em que o aluno esteja em contato permanente com esses textos em atividades de leitura e escrita. Nessas atividades, faz importante destacar os seguintes aspectos. A situação comunicativa, né? Quem é o produtor e o destinatário do texto, o tempo e o espaço da produção, o grau de intimidade entre os interlocutores. O suporte de circulação e localização do texto, né? Onde é que esse texto circula? É na internet? É no jornal? É numa revista? É nas mídias sociais? Nas redes sociais? O contexto histórico, esse texto foi produzido em que época, né? O que estava acontecendo nesse momento, que fatores interferiram, o domínio discursivo, o objetivo da interação textual e função comunicativa do gênero. Qual é o domínio discursivo desse texto, né? A linguagem, o objetivo da interação e a função comunicativa, o que é que ele quer do leitor? As situações sociais de uso do texto, gênero, né? Quando é que nós utilizamos esses textos? Em que situações? E a variedade linguística, né? Que é o nível de linguagem que você vai utilizar, sendo no nível informal, formal, em que situações? Vamos agora à questão 50 da apostila SAEB. Leitores comentam condenação da Camurg pelo TRT de Goiás a redemitir operário dependente químico demitido por causa justa. Texto 1, muito justa. O crack é uma questão de saúde pública. Não basta pegar o usuário e jogá-lo para baixo do tapete e descartá-lo, porque esse tapete já está um calombo. Impossível não perceber o que está por baixo dele. O crack desestrutura, desorganiza o dependente. Muitos dependentes vão atrás de tratamento, no entanto, não há locais para acolhê-los. Não há assistência. É muito caro um tratamento particular, muitos não têm condições financeiras para realizar o tratamento. Assim, a empresa precisa realizar um trabalho de apoio para acompanhar esse funcionário e tentar recuperar. Texto 2. O dependente não é uma pessoa normal, deve ser tratado como os portadores de LER e outras doenças. O mundo evoluiu, temos que ver o ser humano com outros olhos e não descartar como um lixo. Cartas publicadas na seção de cartas do leitor do jornal O Popular. As opiniões dos leitores em relação à determinação do TRT são opostas, divergentes, excludentes ou semelhantes? São opostas, né? Um está de acordo e outro não, né? Eles discutem sobre o mesmo tema, mas têm posições diferentes, certo?
Então, nós podemos perceber que é imprescindível que o leitor assuma uma atitude crítica e reflexiva em relação às diferentes ideias relativas ao mesmo tema, encontradas em um mesmo ou até em diferentes textos, ou seja, ideias que se cruzam no interior dos textos lidos ou aquelas encontradas em textos diferentes, mas que tratam do mesmo tema. Assim, nós, leitores, podemos ter maior compreensão das intenções de quem escreve, certo? Chegamos ao final, fiquem em paz e até a próxima.